Olá pessoal, meu nome é Patrick Teis, eu sou arquiteto na Op Software, é uma empresa que tem soluções de Open Insurance e Open Finance Brasil, e hoje a gente vai continuar a sequência de vídeos que mostra passo a passo o que a gente precisa fazer para a execução dos certificadores de segurança e funcional para Open Insurance. Os passos que a gente viu e vai ver nesse vídeo, eles servem tanto para Open Insurance quanto para Open Finance Brasil, uma vez que as iniciativas compartilham o FAP-BR. Nesse vídeo a gente vai, de fato, executar o certificador, a gente vai usar aqui o certificador de segurança, e a gente vai usar todos os preparativos que foram feitos nos vídeos anteriores, né, que foi o cadastro do Authorization Server, o cadastro do Software Statements e a geração dos clientes através do DCR no Authorization Server que vai ser certificado. Então vamos lá. Eu já estou logado aqui no certificador de segurança. O certificado de segurança é o mesmo para Open Finance Brasil e para Open Insurance, que é o Certification OpenID.net. Vamos criar um plano de teste. O que eu vou executar aqui nesse momento é o teste de DCR. Vamos dar uma percorrida nas configurações que a gente tem para esse cara, né? Primeiro aqui ele está Authorization Server Test, seria o FAP-BR normal de fato, e esse Brasil Dynamic Client Registration Authorization Server Test é justamente o teste de DCR, que é um dos testes obrigatórios de segurança. Então, vamos selecionar esse cara. Tem três informações agora que a gente precisa selecionar, que são referentes ao Authorization Server que vai ser testado, né? Primeiro, qual que é o formato de autenticação que você quer usar na certificação. Se você tiver suporte a múltiplos profiles, você precisa testar todos que você possui dentro do teu Authorization Server. No caso, eu vou fazer um teste com o profile que o produto da Opus suporta, que é autenticação por Private Key JWT. O Request Object é Pushed, que é o Pushed Authorization Request, e o modo de resposta é Plain Response, né? Bom, e aí sobra aqui qual que é o profile FAP que vai ser usado, que no caso a gente está fazendo o teste de Open Insurance. Então, eu escolho aqui Open Insurance Brasil. E agora ele libera para a gente uma série de outras configurações que a gente precisa preencher, que no fundo são informações que a gente preparou nos vídeos anteriores. Vamos só dar uma percorrida aqui em o que são essas configurações. Bom, o primeiro campo que aparece aqui para a gente configurar é o alias. O alias é aquele campo que a gente escolhe o que a gente quer colocar, a gente tem que usar só nos redirects URI que foram cadastrados lá no diretório de participantes e usados durante o processo de DCR. Uma descrição para a tua execução do teste, você pode colocar qualquer informação aqui também. E se você tem interesse em publicar o resultado da execução do teste, sim ou não, né? E no caso, se você quiser publicar, você pode publicar só um sumário ou você pode publicar todos os logs associados à execução. No caso, não é obrigatório a gente publicar, você pode executar a certificação até ficar com tudo verde, né? Passar de fato em todas as etapas ali do certificador e depois fazer o processo de fato de submissão do pedido para certificação e aí ele torna pública a tua execução. Outro campo que a gente tem aqui é o Discovery URL, que nada mais é do que o OpenID Configuration do teu Authorization Server, né? Então, tem que colocar aqui a URL relativa ao teu Authorization Server. No caso do DCR, ele exige um cliente só, tá? Que a gente informa aqui na configuração. O outro cliente, o próprio certificador, ele vai injetar para fazer até o processo de DCR e tudo mais, ou seja, ele vai gerar o cliente e tentar fazer o uso desse cliente depois, tá? Mas basicamente o que eu tenho que informar para o cliente aqui é quais scopes vão ser usados, né? Que no fundo tem a ver com o processo de DCR, a gente usou lá papel de dados, então a gente tem pelo menos aqui os escopos de OpenID e Customers, por exemplo. Isso faz parte do papel de dados, né, das iniciativas, tanto de OPIN quanto do Open Finance Brasil. Aqui eu tenho o JWKS,
que nada mais é do que o certificado de assinatura do cliente, convertido no formato de JWKS. Então, a gente vai ter que fazer um processo de transformação, a gente vai fazer isso já já. Tá? Bom, aí o certificado de transporte, que é o BRCAC, aqui de fato o certificado, a chave privada do certificado e o CA do certificado de MTLS, que no caso seria para a gente fazer uma confiança contra o Authorization Server, né, para ver se de fato o certificado que está vindo do Authorization Server, ele é válido. É um campo até que a gente, é opcional, a gente pode deixar ele em branco, e aí vai ser ignorado o certificado. Tá? Se a gente quiser preencher alguma coisa, a gente tem que pegar o CA do diretório de participantes lá de Sandbox, que é quem emite o certificado do MTLS lá do servidor. Né? Bom, então vamos continuar aqui. Os outros campos que a gente tem, tem a URL da API de Resources, né, para a gente fazer uma consulta ali de recurso, para criação de consentimento, qual o CPF que vai ser usado na criação do consentimento, o CNPJ que vai ser usado na criação do consentimento, esse é um campo opcional, né, a gente precisa informar pelo menos o CPF. Se a gente vai usar aqui os dados pessoais ou empresariais na hora de fazer as consultas depois, então tem que escolher qualquer um dos dois. Se for business, eu tenho que informar o CPF e CNPJ. Né? E qual que é o endereço de endpoint de discovery do diretório de participantes, o client ID daquele cliente que a gente cadastrou aqui para cima, né? Como o client 1, o client ID no diretório de participantes desse cara, e a API do diretório também, a raiz ali do diretório para poder fazer as consultas. E o endereço de JWS do Keystore do diretório de participantes. Tá? Algumas informações, elas são fixas no fundo, né, principalmente do endpoint aqui do diretório, API a base e do Keystore. E o restante são dados que a gente pode usar na nossa instalação aqui de fato, né? Qual que são as URLs ali das APIs e tudo mais. Mas antes, vamos ver como é que é esse processo de transformação aqui do certificado BRSIL que foi gerado no diretório de participantes. A gente fez download lá no primeiro vídeo, né, daquele arquivo, e vamos ver como é que a gente converte esse cara aí em JWKS. Bom, vamos dar uma olhada nos arquivos que a gente tem até agora. A gente gerou aqui os arquivos de BRCAC, incluindo o certificado de fato gerado no diretório de participantes, os arquivos de BRSIL também, com o certificado gerado lá no diretório de participantes, e os arquivos de DCR do primeiro cliente que a gente fez no vídeo lá. Você deve ter dois conjuntos de BRCAC e dois DCRs, um para cada cliente. O que a gente precisa fazer, então, de fato, agora é converter esse brsil.key no formato de JWKS. Tem várias formas de fazer isso. Se procurar na internet, você vai achar aí vários formatos de fazer essa conversão. E o que eu costumo usar aqui é fazer primeiro uma conversão usando o OpenSSL e depois uma ferramenta chamada PenJWK. Então, vamos fazer esse processo aqui em cima desses arquivos, ou mais especificamente em cima do brsil.key. Então, a primeira etapa é rodar o OpenSSL, falando que eu vou converter o brsil.key para um formato de RSA, saindo para o brsil rsa.key. Joia, então ele já fez a primeira conversão de formato, agora eu posso usar o utilitário PenJWK, ele faz a conversão específica do formato de RSA para um formato de JWK, estamos saindo aqui jwk.json. Pronto, a transformação está feita. Vamos dar uma olhadinha no arquivo que foi gerado? Está aqui o arquivo. O que a gente está vendo de fato é só uma chave. Então a gente precisa agora encapsular isso aqui para um formato de JWKS, adicionando alguns atributos a mais e falando qual que é o uso do certificado. Tá? Bom, a primeira etapa é adicionar os atributos que estão faltando aqui no JWK. Né? O primeiro é qual que é o uso
desse JWK. Esse JWK aqui ele vai ser usado para assinatura, né, especificamente. Ele veio lá do BR-SIL, gerado no diretório de participantes, é um certificado de assinatura, então o uso dele é um uso de assinatura, que é o valor SIG aí, né? A outra coisa é qual que é o formato do certificado, né? Qual que é o formato de criptografia que vai ser usado aqui. Então, o algoritmo, no caso, que é o atributo que a gente precisa adicionar, que é o, né, ALG, é o PS256, e esse cara aqui é regulatório, tá? Então, é sempre esse valor. E o último campo que falta para o JWK ficar ok é o KID. O KID ele é gerado no diretório de participantes e ele vem do nome do arquivo, no fundo, é um formato, uma forma que a gente tem para pegar o KID, tá? Então, aqui estão os arquivos, né, do BRSIL, que eu gerei lá no vídeo anterior. Esse é o arquivo que veio do diretório com o certificado de fato, e o nome do arquivo, tirando a extensão, é de fato o KID que o certificado, o diretório de participantes gerou, tá? Então, a gente pode voltar aqui e colocar o KID dentro do JWK. Puxa, legal. Então agora eu tenho um JWK pronto, eu só preciso transformar isso aqui num JWKS, que nada mais é do que um conjunto de chaves. Para a gente fazer isso aqui, eu tenho que adicionar esse JWK dentro de um array. O atributo do array chama keys, tá? Então, esse cara aqui é um array e tá lá. Então, agora a gente tem aqui um atributo de chaves, né, e com a chave lá dentro que a gente acabou de gerar, tá? A gente vai usar esse cara aqui, então, lá naquele campo conteúdo, né, desse arquivo, naquele campo do certificador, que é o JWKS do primeiro cliente. No teu caso, aí você tem que fazer o mesmo processo para o segundo BR-SIL, né, do segundo cliente, e usar isso aí lá nos certificados de FAP-BR mesmo, e depois no certificador funcional também vai ser necessário esse tipo de coisa. Tá? Então vamos voltar agora para a configuração do certificador e preencher os campos lá. Bom, vamos lá no certificador e preencher os campos, então. O primeiro campo que a gente tem que preencher aqui é o alias, é aquele pedacinho ali do redirect URI que a gente teve que usar, né, durante a geração do software statement e o pedido de DCR. No nosso caso, do exemplo aqui, a gente está usando o Opus-software, tá? Uma descrição qualquer dessa execução do plano de teste, vou colocar Opus Open Insurance Demo, tá? Não tenho interesse em publicar o resultado, o discovery URL aqui da minha instalação de QA é essa aqui. Os escopos que o meu AS gera para aquele cliente, né, naquele pedido de DCR, com o papel de dados, que é o que aquele cliente tem, é o próprio OpenID, Customers, Resources e Consents. Tá? O JWKS é o conteúdo do que a gente acabou de gerar aqui, né, todo aquele processo de transformação do BR-SIL. Tá? Aqui o certificado de transporte do cliente. Então, primeiro é o certificado de fato nesse processo de homologação, né, de sandbox, no fundo, a gente está usando o diretório emitido, o certificado emitido pelo diretório de participantes, que é justamente aquele arquivo que a gente fez download. Então, vou pegar o conteúdo desse cara aqui. Joia, está aqui o meu certificado. A chave privada do certificado, deixa eu copiar aqui também. O CA para validação ali, né, da conexão com o Authorization Server, a gente pode deixar em branco, se não tem que colocar a cadeia, né, que no fundo foi usada para fazer a emissão para o certificado que está sendo usado pelo servidor do Authorization Server, não é um campo obrigatório. E a gente vem com uma URL de recurso que vai ser testado depois da criação do consentimento, né, para ver se realmente o token está permitindo acesso ou não àquela informação. No nosso caso aqui, a gente vai usar a URL de identificações pessoais ali dos segurados, tá? A URL de criação de consentimento,
essa é do nosso ambiente. Um CPF, é importante que esse CPF ele seja aceito, né, pelo Authorization Server durante essa etapa aí de sandbox. Então, no nosso caso aqui, esse é um CPF válido dentro do nosso ambiente. Eu não estou interessado em fazer uma validação aqui de CNPJ, eu vou fazer de fato os produtos pessoais, tá? Então, isso já resolve. O endpoint de discovery do diretório de participantes, que é o endereço de well-known, do Authorization Server do diretório, esse cara aqui. Client ID a gente já volta, é uma informação que a gente tem que buscar no diretório de participantes para preencher aqui, que é no fundo o Client ID gerado lá no diretório para aquele software statement que a gente cadastrou. Tá? Mas voltando então, tem aqui as APIs do diretório de fato, né, elas estão hospedadas aqui nessa raiz, e o key store do diretório também está aqui. Tá? No fundo, essas três informações aqui, elas são fixas, você pode sempre colocar esses valores aqui para uma certificação de Open Insurance. Tá? Agora vamos ver como é que a gente pega essa informação que está faltando aqui, para a gente de fato começar a execução do certificador, que é o Client ID. Bom, eu estou aqui logado no diretório de participantes, estou vendo os clientes gerados, né, em especial aquele cliente que a gente gerou no primeiro vídeo. Se eu clicar aqui nos detalhes desse software statement que foi gerado, a informação que eu vejo aqui de cara é o Client ID, que é a informação que a gente tem que colocar lá no certificador. Tá? Então, vamos voltar aqui no certificador, essa é a informação. Tá? Então, agora já está tudo preenchido, eu posso criar aqui o plano de teste e começar a execução dele. Então, vamos criar. Eu estou vendo aqui que o plano de teste está criado, ele está completamente configurado porque a gente precisa. Eu estou vendo todos os testes aqui que o teste, né, o plano de DCR vai executar. A gente pode começar a rodar aqui cada teste especificamente agora. Tá? Então, vamos lá rodar o primeiro teste. Está em execução, ele vai pedir, né, dependendo do teste, ele pede aí para a gente fazer as autenticações, né, pode ser uma ou mais de autenticações, aqui no caso está pedindo a primeira. Então, isso aqui é a nossa página de QA para autenticação do nosso sistema. Eu estou usando aqui um form filler chamado autofill, sugiro que vocês usem aí, ele facilita bastante a execução do plano de teste. Tá? Tem que fazer vários logins, e esse cara ajuda bastante. Não gastar o dedo aí. Então, estou me autenticando, né? Estou aceitando o consentimento de compartilhamento de dados que foi solicitado, estou vendo aqui o que vai ser compartilhado, quem que fez a solicitação e tudo mais. Estou fazendo um aceite, então, do consentimento, ele vai voltar para o certificador. Na hora que a gente vê essa página aqui, ele fala, olha, esse consentimento já foi retornado para o certificador, você pode fechar essa página e continuar na página anterior. Então, puxa, voltando aqui, eu vejo que ele já terminou a execução, né, desse caso de teste. Tem os detalhes aqui para baixo da execução, e vale a pena, né, se tiver algum erro, alguma coisa, sempre olhar nesse log aqui, porque ele ajuda bastante a entender o que está falhando, tá? O que está acontecendo ali no processo, onde foi a falha de fato. Puxa, a gente tem que fazer então o mesmo processo agora para todos os testes ali daquele plano de teste. Tá? A gente pode continuar aqui executando os demais, e esse é o processo então da execução do certificador. É importante sempre dar uma lida na descrição do teste, porque tem alguns testes que eles pedem para você negar o consentimento, então você acaba executando, autoriza e tudo mais, e você vê que o teu teste ali falhou. Né? Aí você fala, puxa, tá errado. Não, é que era um caso realmente para falhar o consentimento, ou seja, você deveria negar o consentimento, e a gente acabou aceitando. É meio que comum isso aí durante a execução do certificador. Tá? Bom, na hora que você rodar, né, todos os testes ali, você vai acabar vendo então que está tudo verde aqui.
você está com uma instalação com sucesso, então, passando na certificação, e aí você pode fazer o envio depois para ou para o OpenID, no caso da certificação de segurança, ou aí para o secretariado, né, de OPIN, no caso de uma certificação funcional. Então, puxa, com isso aqui com esse vídeo a gente está terminando então todo o roteiro, né, de como é que a gente se prepara para a execução dos certificadores e como é que a gente de fato executa, e como é que a gente configura e executa o certificador. Espero que tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa, entre em contato. No site da Opus tem as formas de contato aí, ou deixa um comentário no vídeo. Valeu, povo. Até a próxima.